Boa noite. Hoje é 11 de outubro de 2025, às 9h16, 21h16, e o tema do vídeo de hoje, que é o terceiro do dia, é o negacionismo de inteligência artificial e suas consequências funestas. Então, vou começar dizendo que é sempre desagradável ser o mensageiro de notícias ruins, né? Porque as pessoas tendem a ficar com raiva do mensageiro, não prestar atenção na notícia. Mas pense comigo, se você tá na tua casa e algum amigo teu te avisa que vai vir uma tempestade e dá tempo suficiente de você se preparar, levantar os móveis, de você colocar uma lona no telhado, proteger as janelas, você não ficaria feliz pelo teu amigo ter te avisado do que você fosse pego desprevenido na tempestade? E isso vale pra tudo, né? Se você vai sair numa viagem de carro e alguém fala, não, não vá, a estrada tá perigosa, tome cuidado, e você poder, sei lá, colocar umas correntes no seu carro lá para você poder sobreviver a uma nevasca, por exemplo. Enfim, os exemplos são muitos, né? De que, por mais desagradável que seja, alguém tem que dar as notícias ruins, né? Porque o que acontece, assim? O ser humano tem uma tendência de querer manter o status quo, as coisas como estão. Então, uma reação instintiva a uma notícia ruim é você negá-la, né? Então, por exemplo, se você descobre que está com um câncer, né? Aí o ideal é você comunicar àquela pessoa, ó, você está com câncer, tem que fazer um tratamento, mas algumas pessoas preferem esconder a notícia do portador da doença, né? Fala assim, não, isso pode causar um impacto emocional, então é, simplesmente assim, são dois lados. Um acredita que a verdade tem que estar acessível para as pessoas, e um outro lado que vai querer dosar, né, medir o quanto de verdade as outras pessoas merecem ter. E aí a reação delas, elas mesmo sabendo, né, dos perigos, as consequências que a IA vai trazer para a sociedade, elas falam assim, não, eu me nego a fazer parte dessa notícia ruim, porque eu não quero machucar o sentimento das pessoas, eu não quero fazê-las se sentirem mal, eu não quero ser o portador da notícia ruim, né? É um comportamento muito comum do ser humano isso, de proteção. Tem outras coisas que podemos levar em consideração também. Deixa eu organizar as ideias aqui, né? Mas basicamente tem essa questão de você não contar. E para quem gosta de história, entende um pouco da cultura militar, assim, entende que eles têm aquele conceito de need to know, né? Necessita saber. Então, até uma tática de guerra é você ter o elemento surpresa, né? Então, quando você pega um inimigo de surpresa, você não deixa ele ter informações e não deixa ele se preparar. E por isso que eu vejo com muita apreensão essa questão de que se a gente não conversar sobre os perigos da IA, né? Se a gente tiver essa atitude de negacionismo, de você se recusar a ter essa conversa, por isso que eu estou aqui disposto a ter essa conversa desagradável, né? Acho que não estava aparecendo meu rosto aqui. Desculpem, não estava configurado. Tinha tido um problema com a tela ali. E então, assim, as pessoas serão pegas de surpresa e vai ser pior, né? Então tem a questão de medo, né? Tem pessoas que sabem ter medo, tem outros que querem usar para ter leverage, né? Para ter uma vantagem, uma alavancagem e tomar partido. Mas eu creio que a gente tem que falar sobre esse assunto e fazer um debunk, né? De explicar por que os argumentos dos negacionistas estão errados, né? E então assim você nota bastante que eles têm um comportamento muito parecido com aquela questão dos cinco estágios do luto, né? De tipo de negar e ter raiva e tudo mais assim. Mas não tem sentido. Como eu já falei em outros vídeos, se você parar para pensar assim, né? Com a taxa de natalidade que está muito baixa, a gente já tem a quebra na previdência. Então muitas pessoas elas não vão conseguir se aposentar. Sabe? A previdência vai quebrar. Nós estamos em 2025, lá por 2030 o Congresso vai sair com um projeto de lei para aumentar a idade mínima para 68 anos.
Então, quando você chega num ponto que você tem que trabalhar até morrer, né? Porque se em 2030 vai aumentar para 68, muito provavelmente em 2040 vão querer aumentar para 70, 75 anos. E aí vai chegar num ponto, que nem a gente vê em países como o Japão, assim, que você chega e fala assim, então se eu só tenho aposentadoria na hora que eu vou morrer, pela média, né? Então eu não tenho aposentadoria. E já estão saindo muitas notícias, assim, sobre o desemprego entre os jovens e os recém-formados. Muita gente diz que é por outros motivos, assim, eles falam que não é pela IA. E claro que essas coisas nunca são isoladas, né? Tanto que eu acho que no longo prazo pode ser que até melhore. Mas como eu tenho muitas evidências de que no curto prazo vai piorar, então por isso que é importante falar sobre isso, tá? Então você vê que o desemprego dos jovens está aumentando muito, porque não é que você vai perder emprego para IA, você vai perder o emprego para uma pessoa usando a IA, né? E muito se falava do muro, da parede, que chegaria um ponto que as IAs não melhorariam mais, tá? Aí eu tenho uma playlist pública que eu compartilho com vocês, ela já tá com 1.870 vídeos. Eu achei que tivesse mais, uns 2.000, 3.000 vídeos. Tanto que eu vi hoje um vídeo, saiu mais um modelo chinês, é um modelo de não raciocínio, ele tem 1 trilhão de parâmetros, né? Ele saiu muito bem nos benchmarks. Ontem mesmo eu tava vendo um debate entre 12 IAs do Sócrates e Lao Tzu, que você vê claramente que eles estão passando no teste de Turing, que eles realmente parecem convincentes como humanos, eles não saem do papel, como se estivessem interpretando um papel. Então tá para chegar ao ponto que vai ser indistinguível a comunicação entre um ser humano e uma IA. Os robôs estão por aí, né? Então, enquanto eu vou falando, vou deixar um robô aparecendo, né? Tirar o áudio aqui. Então, se a gente. Quem leu livros de romance, de mistério no, na infância, sempre sabe que tinha aquela figura do mordomo, né? Tem o rico, ele tem um mordomo, e o mordomo conhece todos os segredos do chefe, e às vezes o mordomo é um assassino. Então a gente sabe que os milionários, bilionários, eles vão querer ter esses aparelhos de IA, né? Esses robôs, para servirem de mordomo para eles, para privacidade. Vai chegar num ponto que talvez as pessoas que mandem no mundo, a gente não vai encontrá-las nas ruas, nos eventos públicos, vão estar vivendo em bunkers com IA. Eles não vão estar muito em contato com pessoas, quem não quiserem, né? E nós estamos chegando num momento da sociedade bem Black Mirror, assim. Como quase todo mundo tem um celular que tem uma câmera boa e um bom sinal de internet, as pessoas hoje, você não tem mais privacidade. As pessoas gravam as conversas públicas ou privadas e expõem na internet. Quem viu o caso do Vini Júnior, né? Isso daqui não é efeito especial, não, tá? É em tempo real e é real esse robô aí. Mas se fosse gerado por IA também, muita gente não ia nem perceber, né? Porque a qualidade fica parecida. Então, você percebe que a sociedade está indo para um caminho que muitas pessoas estão isoladas, né? Em público, raramente chega para conversar com alguém porque a pessoa tem medo. O cara fala assim: ah, se eu abordar uma pessoa e se ela gravar e jogar na internet e tirar sarro, sei lá, da minha abordagem, conversar. Então, muitas pessoas vão se afastando da sociedade, né? Se você vai numa academia, num lugar público, você vê que tá todo mundo isolado com os fones de ouvido, assim. Raramente você vai ver um grupo de pessoas grandes conversando. E tem milhares de pessoas no mundo que namoram IAs, né? Homens e mulheres, né? Porque a IA, ela diz o que a pessoa quer ouvir, né? E isso diz com um texto, com fotos, com som. E para alguns isso tá preenchendo a solidão delas, assim, né? Então, se você para pra pensar, se você começa a quebrar essa parte da natalidade, de casamentos e famílias, você vai ter creches fechando, você vai ter restaurantes fechando, baladas vão estar mais vazias, né? Então, se você tinha na sua cidade umas 20 baladas, pode ser que chegue até 16, 12, vai caindo, essas coisas são exponenciais. São empregos que são perdidos e não voltam mais, né? E se chegava num tempo há 10 anos atrás que quem está desempregado tem uma faculdade, trabalha de Uber,
nós estamos em breve chegando numa época que não vai ter mais Uber, porque acho que eu mostrei no vídeo anterior, né, um Tesla se entregando para casa, assim, né? E deixa eu ver se tem, opa, não carregou aqui ainda, mas então os carros autônomos, né? Assim, eu vi vários vídeos assim da pessoa mostrando, acabei de comprar um Tesla, ele dirigindo sozinho e tal. E é estranho, não achei aqui. Mas enfim, são tantas tecnologias, não é só a LLM, né? Ela é de menos, é o que eu costumo dizer. A LLM é só a interface, né? Ela te permite conversar com o sistema de computador e você transformar a tua linguagem humana numa linguagem de máquina. Então ela vai fazer uma chamada de função, uma integração com o sistema. Então, em vez de você pegar um aplicativo e falar assim, eu quero um hambúrguer com pão, pão, queijo e tomate, sei lá como que é. Você não vai precisar escrever ou clicar, você vai falar e isso vai ser o suficiente para você converter numa chamada de função, né? Para acho que eu não pus nessa lista aqui do Tesla. Para você comunicar com o computador, né? A Meta do Facebook lançou um sistema de interface neural, então vai ter uma pulseira e o óculos você vai controlar, não vai ser mais celular daqui a alguns anos, né? E aí a IA, então está cada vez mais integrada na sociedade, né? E aí, como eu falei assim, como as pessoas, os salários vão congelar, porque a inflação está alta, os juros está alto, né? Estagna a inflação, né? O desemprego está baixo, mas os salários estão baixos, a inflação está alta, juros está alto. Eu lembro que eu, há uns 2 anos atrás, estava considerando financiar um apartamento. Aí eu fiz as contas assim e falei, nossa, mas se eu for, só de juros eu pagaria uns 70 mil reais por ano. Aí eu falei assim, mas isso eu posso alugar um lugar bem bacana com esse dinheiro dos juros. Então chega no momento que a pessoa fala assim, eu não vou nem querer investir num imóvel, porque eu posso trabalhar como nômade digital, é duro para vender, dá um trabalho, é melhor alugar, né? E com muitas pessoas não tendo filhos, os mais velhos vão passando para pro outro lado, né? E vai sobrando então esses imóveis. Se você andar no centro aqui de Curitiba, você vê tanto imóvel vazio, né? Comercial, residencial. E o número de moradores de rua aumentando, né? Então você sente a crise econômica na pele, né? Então essa questão da tempestade perfeita, assim, já mostra assim, que teria que ter uma melhoria muito grande, assim, tipo, de distribuição de renda, de elevar o padrão de consciência das pessoas, coisa que você vê que não tá no ponto de inflexão. A tendência é o que tá agora continuar, né? Então, que nem assim, a gente tá com uma guerra lá na Rússia e na Ucrânia. Não tá com cara de que vai ter paz e vai tudo voltar ao normal, né? Tá com cara que ainda, ontem mesmo os Estados Unidos acho que impôs uma tarifa de 100% na China, na guerra comercial, pela questão das terras raras, que são necessárias para fazer robôs e carros. Então, assim, eles estão produzindo mais armas, estão. Saiu notícia esses dias que o Ministério lá da Saúde da França estava consultando os hospitais, falando assim, ó, se prepare para receber os feridos de guerra em março. Então nós estamos em outubro, eles estão planejando a guerra, não é de uma hora para outra, né? E guerra influencia em custos, né? Mortes e também paralisa muito investimentos, né? A integração entre as nações. Então o que que acontece assim? Vamos falar sobre o negacionismo. O negacionismo é a pessoa dizer que tudo vai continuar como está, que a IA não vai quebrar a sociedade, porque esse é o meu claim, né? Essa é a minha afirmação de que o mundo que nós conhecíamos não existe mais. Falando em relação a termos da IA, relacionamentos das pessoas, de procura de emprego, de manufatura. E aí um negacionista diz: "Não, vou viver como tudo tá igual", porque eu já vi muitas pessoas comentando assim no YouTube, quando alguém postava alguma coisa de AI, e falava assim: "Como isso afeta a minha vida?". Aí ele tava querendo dizer assim: "Ah, isso não afeta a minha vida, eu não me importo". Mas a pessoa tem que entender que as coisas podem acontecer de forma indireta. Então imagina assim que você seja um médico ou um advogado. Você tem pacientes, ou um psicólogo que você seja.
Se a economia não vai bem, os seus pacientes, se não for caso de vida ou morte, você vai perder esses pacientes, entendeu? Então, assim, tudo é interligado, né? Você não precisa ser daquele setor, sei lá, construção civil, transporte de cargas, logística, para ser o afetado. Tanto que todos os programadores, né, que tem muitos negacionistas programadores, eles falavam assim, a IA nunca vai programar igual. E muitos ainda estão trucando nisso, né? Mas eu mesmo já há um ano que eu só programo com IA, né? E tem horas que ela tá muito melhor que eu, assim, e mesmo não estando, ela já me ajuda mais. Ela faz um offloading, né? Você faz uma descarga mental, assim, que ela faz o trabalho fácil e você cuida do trabalho difícil. E você consegue fazer coisas que você não fazia antes. É como se fosse um exoesqueleto. Então, em vez de carregar uma caixa de 20, 30 quilos, agora eu carrego uma caixa de 80 quilos. Então, se eu demoraria, sei lá, 100 minutos para mover as caixas, agora eu movo em 15. E a mesma coisa com, com programas de computador, né? Então, um programa que seria impossível para eu fazer sozinho, agora se torna possível. Eu lembro que eu calculava assim que coisas que eu demoraria uma semana para fazer, eu estava fazendo em um dia, em 2 horas. Coisas que eu demoraria 2 horas, estava fazendo em 5 minutos. Então, por muitos anos, eu sempre pensava assim, puxa, eu preciso fazer um sistema, eu vou contratar um front-end. Hoje eu não penso mais em contratar um front-end, não vejo utilidade. Eu não estou dizendo que a função deles, a profissão deles não merece valor, mas assim, eu como programador não precisaria de um, só prefiro usar a inteligência artificial, né? Então isso vai gerando um desemprego em massa, assim, mesma coisa, muitas pessoas que me contratariam antes, ele pode pegar um programador dele que não é tão bom e pedir programar em Ruby. E isso é uma forma de apocalipse econômico, né? Então, algumas pessoas já foram atingidas. Esses dias mesmo um amigo meu falou que onde eu trabalhava um monte de gente foi demitido, e eu imagino que é pela IA, pelo que a gente trabalhava, a natureza do negócio, caiu o tráfego do Google no site, provavelmente porque o Google perdeu o tráfego por causa da IA, e isso afetou a vida de dezenas de famílias, né? E aquela coisa assim, muitas pessoas pensam assim, eu perco o emprego, dá 3, 4, 5 meses, um ano, 2 anos, consigo outro. Mas se você guarda 10% do seu salário, você vai demorar 10 meses para ter um salário. E aí, então, assim, se você. Um mês desempregado é 10 meses de economia que você perdeu, né? Eu lembro que quando eu trabalhava eu guardava 50, 60%, né? O que me ajudou. Mas se eu soubesse que ia vir esse apocalipse A, eu teria guardado mais, né? Então, assim, o negacionista ele vai dizer que tudo vai ficar igual. Ele acha que a IA não vai ser boa o suficiente. Vai ser igual esse caso que aconteceu aqui, acho que foi na Austrália, que teve uma fraude, o governo pagou uns 400 mil num relatório, numa auditoria, e o pessoal usou a IA, e aí o cara descobriu que estava cheio de alucinação, e aí eles vão devolver o dinheiro, e sei lá, deu maior escândalo. Então, assim, as pessoas acham que vai ficar só nisso, né? Esses casos são as pessoas que não sabem usar a IA ainda, né? Que fazem essas coisas. Pessoas muito relaxadas, né? Produziu um relatório e nem leu o que produziu. Mas se a IA for bem usada, igual eu falo, tem os robôs aqui, não tem, não tem erro, né? Todo mundo sabe, assim, tipo, que num primeiro momento parece que pode ser meio caro, sei lá, 100 mil reais. Às vezes, no pior caso, 100 mil dólares. Mas esse robô, ele não engravida, ele não fica doente, ele não falta, ele não trabalha só 8 ou 12 horas por dia, ele trabalha 24 horas por dia, né? E ele vai começar aparecendo, se a sociedade não aceita muito, ele vai estar em fábricas escondidas. Eu vi um vídeo já há quase uns 6 meses, dizendo que a BMW tinha uma fábrica que estava cheia de robôs lá trabalhando, carregando peça de um lado para o outro. Sem falar que já existem há décadas, né, esses braços robóticos que fazem a manufatura, né? E na China tá tendo fábricas que funcionam no escuro, literalmente, elas são 100% automatizadas, né? Então por que que eu tô trazendo essa má notícia, né, da parte da IA? Como eu já fiz uns vídeos há um ano atrás, eu dizendo, agora é o tempo que você ainda pode aprender a usar a IA, né? Imagina se você compra um robozinho desse, coloca uma roupinha, um boné nele, põe ele para dançar na rua, e você põe um chapéu lá e você pode pedir um dinheiro. É uma forma de renda, né? Então, assim, agora é o tempo que você ainda pode usar a IA para, para tentar ganhar um dinheiro.
Porque vai chegar numa hora que a empregabilidade vai estar muito baixa, né? E cada vez mais pessoas que se acham imunes, né, à IA, a, a perder o emprego para elas, vão perceber que a IA está progredindo. Porque o que acontece? O computador ele consegue muito bem aprender por exemplos. Então, assim, se antigamente quem joga videogame sabe que antigamente quando eles iam fazer um jogo, eles contratavam atores, colocavam sensores pelo corpo inteiro do ator e aí pedia pro ator fazer um movimento e fazia uma técnica chamada motion capturing, né? E capturava aqueles movimentos e geravam as figuras dos jogos, né? O corpo e o movimento. Hoje nós temos até técnicas parecidas que você pode fazer isso para mexer um braço robótico. Mas também nós temos tecnologias que com uma câmera comum você coloca o seu movimento, eles conseguem perceber profundidade e entender o movimento. Então, facilmente um robô pode imitar uma movimentação humana para fazer. Se esse robô tiver graus de liberdade nas mãos para fazer os mesmos movimentos, ele fará igual, né? Mas ele pode fazer outras atividades, como lutar, dançar. E também existem simuladores, né? A Nvidia tem bastante, assim, são mundos virtuais, tá? Então eles conseguem treinar milhares de horas um braço robótico lá e ele aprender a fazer manipulações, porque nem todo robô é humanoide. Alguns robôs têm formato de aranha, outros têm uns formatos bizarros, assim. Não faltam vídeos falando sobre esse tema, né? Tem uns robôs meio moles até hoje em dia, nem todos vão ser duros, assim. E aí esses robôs são treinados no ambiente virtual e depois você faz como se fosse uma prensagem de um disco, sabe? Você gastou uma vez só para treinar ali, você gasta. Nem que você gaste 1 milhão, 5 milhões, para eles esse dinheiro não é muito. Aí você vai gerar um arquivo, esse arquivo pode ter 100 mega, 1 giga, e você prensa aquele arquivo ali, você imprime, tipo, como se fosse uma impressora, uma impressão, e você pode produzir 1 milhão de robôs que vão saber fazer aquele movimento, né? E então, assim, a tendência é isso que o custo fique mais barato, né? O custo fique mais barato. E não param os exemplos. Se a sociedade. Teve um país, acho que não sei se foi a Arábia Saudita, um desses países árabes, que eles lançaram uma lei lá que. Eu não sei se tem uma IA que analisa as leis e se a lei for meio besta não vai ser aprovada, alguma coisa assim. Tem muitos países que vão começar a usar a IA para fazer a gestão do país, né? Tipo, de logística, de distribuição de recursos, de fazer as leis, alguns até na hora de aplicar as leis. Então, se, se a justiça começar a ser mais ágil, né, ela vai precisar de menos funcionários, a produtividade aumenta. O que é a produtividade aumentando? É você conseguir fazer mais pelo mesmo custo, né? E isso são menos empregos. E então nós temos esse desafio, também é uma questão psicológica. Como que você vai estimular um jovem a fazer uma faculdade, a estudar, a se esforçar, se ele vai crescer vendo que o robô faz tudo, né? Então, você tem que dar um estímulo para a pessoa, porque como você chega para um jovem de 18, 20 anos e fala, escuta, a previdência está quebrada, você não vai se aposentar, o salário mínimo não paga as necessidades mínimas, você não vai conseguir comprar uma casa, mas você tem que estudar e aprender cálculo e um monte de coisa, entendeu? Então você quebra o tecido social, né? E o negacionismo, ele vem dizer que nada disso vai acontecer, né? E é como eu disse, assim, é até ruim falar isso que pode ser censurado, né? Mas só existe uma alternativa, né? Que é criminosa e não recomendo, não tô falando sobre isso, mas é o terrorismo, né? Tipo, o único jeito de parar isso tudo seria se o pessoal quebrasse todos os robôs, né? E a gente sabe que não vai acontecer, que isso daí é um dano à propriedade, isso daí é um crime, sei lá, talvez, provavelmente federal, que quem se atrever a fazer isso vai pra cadeia. E então, assim, as pessoas, o que elas podem fazer agora? Bom, podem votar, podem participar, podem continuar se informando, mas o que começa como um problema isolado, uma pessoa desempregada, sozinha, se sentindo com problemas de autoestima, porque ela não vai sentir o seu valor pessoal, porque ela vai achar que é um problema com ela, logo vai se espalhar para um problema coletivo. Você vai ver centenas, dezenas de milhares de pessoas falando assim: eu não estou conseguindo um emprego, eu não tô conseguindo suprir minhas necessidades, não tô sentindo um estímulo para viver nessa sociedade, para estudar. Os alunos, muitos trapaceiam nos trabalhos de escola, né?
Eles vão lá, pedem para a IA fazer. Muitos professores também não estão corrigindo os trabalhos, eles pedem para a IA corrigir. Então você tem essa ruptura, né? Então, como que eu estou dizendo aqui, assim, por que negar isso, né? Para que esse negacionismo? Porque a gente teria que tratar desse tema com muito cuidado, muito carinho, né? Porque antes falavam assim, a OpenAI não é economicamente viável, né? Mas ela não é uma empresa que está com ações, assim, e ela, acho que é uma das maiores empresas privadas do mundo. Ela estava avaliada em uns 500 bilhões. Agora ela fez um acordo com a AMD, ganhou 10% da AMD, acho que 160 milhões de ações a um centavo, alguma coisa assim. E não sei se eles pagaram um centavo. E eles vão contratar um data centers de 6 gigawatts com a AMD. Fizeram um acordo com a Nvidia, que são data centers de 10 gigawatts. E então, assim, não tem previsão que a OpenAI vai quebrar, porque o maior detrator, assim, o maior negacionista, o Ed Zitron, né? É o mais famoso, né? Também. Ele é famoso porque a mídia precisa de alguém para ser o cara que diz que vai estar tudo errado, só por isso, tá? Ele falava muito mal, falou, não, não tem, não é viável economicamente, não tem, a OpenAI nem pode abrir ações porque ela não é uma organização lucrativa, sabe? E mesmo assim ela tá continuando lançando produtos. E por que que eu falei do celular antes? Porque ela vai lançar um produto nos próximos anos que vai ser uma bolinha, que vai ter uma câmera que vai gravar tudo que você faz e ouvir tudo que você tá ouvindo e vai ser seu assistente pessoal. E eles até compraram uma empresa lá, acho que é um cara que fazia o design dos iPhones, pagaram uns 4, 5 bilhões. Acho que é John Ive, esqueci o nome dele. E, enfim, então assim, os mais ricos vão ter esse pequeno aparelho, mas qualquer pessoa com um celular normal, ela pode gravar. E volta e meia vocês devem ter acordado aí, quem tem Android, você abre Android foi atualizado, tem uma atualização de IA nova. E pelo Google, né? Pelo Google, pela Samsung também. Então você tem uma IA às suas mãos, que se você vai lá pro Japão, pra China, você tira uma foto, ela vai traduzir aquela placa, ela vai poder ter um tradutor simultâneo. Isso vai gerar muitas oportunidades econômicas, mas, que nem eu falei assim, também vai destruir muitas coisas. Eu vou pausar um pouco só. Então, assim, né? É difícil para eu explicar porque eu tô 2 anos estudando o assunto, coletando, que nem eu falei, mais de 1.000 vídeos ali na lista. Mas eu estaria aberto para um debate com qualquer pessoa, assim, porque os argumentos não faltam, assim, eu não tenho como elencar todos. Eu não parei para escrever, porque assim, o que que acontece? Eu poderia parar um mês para escrever um livro, porque as consequências funestas do negacionismo de IA. E aí explicar tudo o que ia acontecer, porque basicamente eles estão roubando o nosso tempo. Porque essa realidade, ela é imparável. Como diz, vai ser um trator que vai passar por cima. O que o ser humano pode tentar fazer é atrasar esse processo. Mas isso só piora, só aumenta a dor. É igual um band-aid, tem que arrancar de uma vez. Então, eu não gosto de gastar muito meu tempo nisso. Eu prefiro gastar meu tempo em pensar como fazer a IA ser útil para nós, né? Para você potencializar seu aprendizado. Por exemplo, se você consegue falar inglês ou uma língua estrangeira, eu nunca parei para pensar assim, podia tentar pegar um trabalho em chinês ou pegar um trabalho na Turquia, mas com a IA evoluindo, se você conseguir ter um tradutor em poucos meses, anos, um tradutor muito bom que você fale, ele traduz de português para turco e turco para português, poderia estar trabalhando num mercado novo, que eu nunca parei de pensar, até lá, trabalhar na Turquia, trabalhar no Irã, trabalhar na China, no, em outros países, não só o inglês, entendeu? E então assim, tem esse lado bom, mas que afeta o cidadão daquele país, né? Que ele fala assim, puxa, tá vindo alguém de fora, alguém do Brasil tá tomando meu emprego, né? Então é um problema global, assim. Tem o problema de que a energia tá ficando mais cara nesses lugares que constroem data center. Aquele pequeno choque de oferta e demanda, né? Aí nós vamos ver novas conversas, que é um assunto que eu acho bom e importante, de energia nuclear, né? Energia nuclear é limpa, é melhor que ficar queimando carvão e gás e petróleo, né? Então, é isso que eu queria dizer, assim. Eu estou aqui para ajudar a combater o negacionismo de IA, né? Se quiserem trazer uma lista de argumentos negacionistas, eu farei outro vídeo rebatendo todos eles.
Se quiserem me chamar para um debate, também posso ir, né? Mas eu não queria perder muito meu tempo nisso, sabe? Eu prefiro investir meu tempo em como usar a IA, em como melhorar a IA, porque você tem a gente chama de foundation models, né? Quando você pega um chat GPT, um DeepSeek, ele é um modelo de base que o que essas empresas estão oferecendo no geral antes, né? Que agora já mudou muito, era só interface de chat. Agora eles já estão oferecendo mais APIs, tipo o Cloud Code, a OpenAI fez um agente SDK Agent para você construir workflows e tudo mais. Mas mesmo assim, no geral, os programadores podem pegar esse Foundation Module e construir aplicativos em cima, né? E é isso que gera muito impacto, porque muitas pessoas criticam o chat, né? Ah, o chat GPT é isso, o chat GPT é aquilo. Mas eles estão olhando para o lugar errado, né? Porque todo mundo sabe já desde um ano passado que o negócio são os agentes de IA, que aí eles só fizeram uns ajustes nos Foundation Models para eles poderem dar o resultado em JSON, né? E o resultado em JSON. Ah, que esse vídeo aqui é bem interessante, é do Bernie Sanders, ó. Ele tá falando assim que a IA eu não assisti, só salvei. Que a IA pode acabar com a classe trabalhadora, né? E então assim, se a sua IA for treinada para conseguir seguir bem as instruções e retornar em JSON, tá ótimo, ela é muito boa. É interessante até ver que a IA é meio temperamental, às vezes você pede as coisas para ela, às vezes ela não obedece, né? Mas isso, como eu falei, são pequenos detalhes que também a gente fala a IA, mas eu tô falando aquele LLM, o Large Language Model, tá? Porque existem outros tipos de IA, como eu tava falando dos movimentos dos braços robóticos, né? Machine Learning, com tecnologia em geral, assim. Como, por exemplo, eu fiz aquele vídeo do celeiro VAD, que ele detecta silêncio. Aquilo é uma IA. Ela não gasta 10 megas de memória, ela precisa ter, acho que, eu não sei se era 500 frames, eu esqueci agora, tinha as contas assim. Aí ela vê se aquele lá tem áudio ou não, né? Porque basicamente a IA é aproximação de curvas, né? É uma forma, uma aplicação de estatística. Então, assim, se a gente, quando eu era criança, assim, na escola, eles falavam muito assim, ah, teve a Idade das Trevas, né? A Idade Média. A ciência não era respeitada. E depois veio o antropocentrismo, o iluminismo, né? Mas o que eu posso dizer é que nos últimos 10 anos, principalmente, nós temos vivido um tempo de muitas trevas, sabe? Hoje a ciência, o pessoal ignora a ciência, eles escolhem só as evidências que agradam mais eles, tá? E aí a gente fala assim, então essa pessoa tem uma agenda, né? Ela não está interessada na busca da verdade, ela está interessada em defender interesses próprios. Porque eu vou ser bem sincero com vocês, assim, eu estou interessado na busca pela verdade. Se eu encontrar evidências de que eu estou falando é errado, eu traria aqui. Inclusive, eu vejo que tem dois pontos assim. A tecnologia está avançando muito mais rápido do que todo mundo esperava, porque os maiores avanços vêm da China. Isso é uma coisa que me surpreende. A outra surpresa que eu tive é a apatia das pessoas, tá? Que é o que eu estou chamando de negacionismo aqui. A maior parte das pessoas que eu conheço não está interessada nesse assunto, tá? Por isso que eu vim aqui gravar na internet para achar as ovelhas perdidas que estejam interessadas, né? A maior parte das pessoas fala assim, não me afeta. Eles só querem viver do jeito que lhes apraz. Querem viajar, comer, assistir filme, dormir e não pensar no futuro porque dói, machuca. Vamos esperar chegar. Uma atitude super conformista. Então, assim, esse ponto, você pode até pensar assim, ah, atrasa a adoção. Atrasa em partes, tá? Essas pessoas que estão confortáveis, porque elas poderiam estar investindo no avanço da IA ou na proteção, na criação de leis, de benefícios sociais, impostos, elas não estão se mexendo, a sociedade não está se mobilizando, mas não param de surgir empresas que estão investindo em IA e estão mudando o mercado, tá? Então, assim, a minha previsão é de que os monopólios vão ser chacoalhados, assim. No começo, não é tanto porque alguém vai lá e compra a empresa e fica por isso mesmo. Mas nenhum modelo de negócios está seguro, tá? Todo modelo de negócio que você tem hoje é facilmente replicável, porque com a IA, se você tem um negócio, um sistema, uma empresa,
Se alguém coloca as baterias contra e fala assim, eu vou atacar essa empresa, ele põe a IA ali para monitorar, ver como que é, quais são as estratégias dessa empresa, ele atacar no sentido de concorrência, tá? E aí facilmente ele vai conseguir copiar e produzir um produto igual ou melhor com um preço mais baixo, tá? Porque é essa que é a questão da IA. É aumentar a produtividade, é você produzir mais por menos, que quebra toda a estrutura da sociedade, né? E como eu falei, assim, se você trabalha em serviços não essenciais, você vai sentir uma queda na frequência das pessoas, né? E, e é isso, assim, eu sei que acaba sendo meio repetitivo, assim, porque eu não quero expor nomes de pessoas, assim, e também, como eu digo, a maior parte das pessoas que eu convivo tá nesse negacionismo, e os que não são negacionistas são apáticos, né? Porque eles ficam só esperando, assim, o que a IA vai me trazer de vantagem, né? Na verdade, assim, como eu falei, assim, para quem trabalha nessa área, trabalha com marketing, produção de conteúdo, programação, ou trabalha com informação em si, sei lá, um jornalista, a IA vai trazer vantagem. Mas para a maior parte das pessoas, elas estão sentadas com patinhos na lagoa esperando as vantagens que a IA vai trazer para elas. Só que a IA não é passiva, você tem que usar ela para você trazer a vantagem. A maior parte das pessoas elas vão ser prejudicadas pela IA, tá? Elas vão perder clientes, perder aumento de salário, perder segurança do emprego e vão ser neutralizadas, que a gente pode dizer assim, porque se aquela pessoa, uma pessoa tem um grande talento, imagine, sei lá, que alguém dance muito bem ou faça artes marciais muito bem. Aí se você põe um robô que faz igual, assim, parecido, aí as pessoas não vão mais dar atenção para aquilo, né? Então, assim, vai ter uma parte elitista, né? Vai ter uma parte da sociedade que não vai aceitar robôs e IA. Então, eles vão ter uma parte ali que eles não vão consumir produtos feitos por IA e nenhum serviço. Aí, se você produz música, o som, assim, a arte, você vai ter esse mercado de luxo, mas é um mercado muito pequeno, sabe? Então, você pensar no entretenimento popular, que as pessoas consomem de vídeo, consomem de leituras. Como eu falei, assim, tem pessoas que passam 1, 2 horas por dia com namoradas e namorados IA, né? Esses dias saiu uma notícia que um grupo foi desmantelado porque eles estavam vendendo orações e quem fazia oração era o chat GPT. Uma história meio bizarra, né? Eu não vi todos os detalhes, mas quem acompanhou na mídia. Então, assim, como eu falei assim, para reduzir a questão, é a seguinte: o negacionismo é dizer que tudo vai ficar igual. E você olhando para o mundo, vendo os aplicativos surgindo, esses dias mesmo o Duolingo lançou um xadrez. E aí eu que tava anos sem jogar xadrez, falei, puxa, que legal, tô jogando e aprendendo um monte de coisa, assim. E aí você vê como que é de graça, né? Então se antes teria que ir num clube de xadrez para ir jogar um xadrez, encontrar um desconhecido e tal, que é bacana e tal, mas é cada vez mais raro, né? Você tem na comodidade do seu celular você poder jogar xadrez. E, e que nem falei, daqui a pouco as pessoas vão estar com um robozinho, né? Eu gostei muito desse vídeo aqui pra mostrar junto, né? O robô na tua casa pra jogar um xadrez, pra fazer uma comida, lavar tua roupa. Porque pense assim, a gente, quem tiver dinheiro, quem tiver sobrar inteiro, vai poder comprar um robô desse. Mas uma pessoa rica, ela pode ter um exército desse, pode ter 10, 20, né? Vai ter daqui a pouco ligas de robôs, robô jogando futebol, robô jogando basquete ou esportes próprios só para robôs, né? Alguém inventa lá, fala, vou pegar uns robôs submarinos e fazer esse esporte estranho. Então, as possibilidades são imensas. Só que aí você pensa o seguinte: quem que trabalha com essas coisas assim? O cara vai ter que ter um diploma de engenharia, ter que saber programação, ter que saber umas línguas estrangeiras, né? E porque vai ter as fábricas assim, mas as fábricas vão gerar pouco emprego, né? E- porque você pode ter até robôs nas próprias fábricas, né? Robôs fazendo robôs, né? Essa que é a questão que muitas pessoas não param para pensar. E falando em termos da IA, o que o pessoal está dizendo que eles estão na busca pela superinteligência, a maior parte dessas empresas elas estão usando as LLMs deles para criar o código da versão futura, tá? Então a Anthropic está fazendo isso, a Microsoft, a OpenAI.
E esse é um conceito interessante de superinteligência. Então, assim, você tem uma IA construindo a próxima IA que é mais inteligente. Então, pense o seguinte, ó, todos os defeitos que você encontra nas IAs é porque o pessoal, a maior parte deles, não está interessado ainda em resolver. Eu estava dando um exemplo esses dias para meus amigos. O que é um defeito da fala de IA? A fala de IA, ela é muito perfeita, né? Ela não gagueja, não engasga, não titubeia, é muito clara. E isso pode causar uma certa rejeição nas pessoas, porque a pessoa vai se sentir, não é tão humano. Mas como eu falei para vocês, como a IA funciona com exemplos, você tendo algumas milhares de horas de gravação, você pode treinar para te imitar, por exemplo, um clone seu. Você põe um aparelho, um gravador que vai te gravar todas as vezes que você vai falar. E a IA vai encontrar os padrões. Vai falar assim: ah, ele tem dificuldade de pronunciar essa palavra. Ele, de vez em quando ele gagueja, de vez em quando fala assim. E então facilmente você consegue fazer um clone seu, né? Ou uma empresa fazer um clone em larga escala das pessoas. Então, com isso, você diminui a rejeição. Porque, como eu falei, quando a IA se torna indistinguível do ser humano, quando você não sabe se você está falando com um humano ou com uma IA, você não sabe se aquele produto foi produzido por um humano ou uma IA. Por exemplo, eu posso abrir uma empresa e dizer o seguinte: eu só faço produtos ecológicos feitos por humanos. E aí as pessoas, ah, legal, esse produto é humano, vou comprar. E eu só coloco robôs para fazer e engano as pessoas, por exemplo. Um exemplo hipotético, né? E aí a pessoa. É igual quem toma um vinho falsificado. O cara toma um vinho barato achando que é um vinho caro e acha que tá gostoso, porque ele só tá interessado no rótulo, não no conteúdo em si. E como tem essa questão da engenharia social, vai chegar um ponto que as crianças vão ser criadas por IA, elas não vão ter essa rejeição. Não vão saber a diferença do que é uma coisa humana ou IA, né? Tanto que se fala muito que a China está construindo um útero artificial, né? Então vai ter crianças que vão ser nascidas sem contato humano. Talvez ela possa ter uma babá que seja um robô, né? E isso, que nem eu falei assim, eu não sei como vai ser, né? Poucas pessoas sabem, quem tá prevendo errado. Como eu falei, tem duas pontas, a tecnologia está mais rápida do que as previsões das pessoas, mas a apatia e a rejeição tá alta. Só que como eu falei assim, quem se dispõe a me ouvir aqui 40 minutos, né, talvez perceba, realmente nós estamos tendo um negacionismo em A, e a pessoa pode escolher não ser negacionista. Então assim, o que é você escolher não ser negacionista? Bom, como eu falei, se você quiser, pegue minha playlist aqui, assista os 1870 vídeos. Mas você não precisa assistir, né? É só você procurar as manchetes, ver o que te interessa mais e assistir. Aí você pensar no que a IA pode te ajudar na sua profissão, né? Se você é programador, recomendo que use o Cloud Code. Na minha opinião, é o melhor custo-benefício. Se tiver muito caro os $20 dele, você pode experimentar o GLM, né? E eu recomendo que você use o AI Studio, o Grok, todas as versões gratuitas, porque por enquanto tá gratuito, tá barato. Daqui a pouco vai ser tudo pago e aí vai chegar num ponto que todo mundo, nós vamos gastar 30, 50% do salário com o IA, né? Então eu recomendo que você tente analisar na sua profissão quais são os riscos que a IA traz e como que você pode tentar se aproveitar deles até que chegue um ponto que seja irreversível e você não consiga trabalho. Como eu já falei em outros vídeos, provavelmente a melhor opção é o empreendedorismo. Mesmo que você comece ganhando pouco, seja difícil, é mais seguro do que você tentar procurar um emprego, porque muito provavelmente assim, a empresa que você vai trabalhar vai falir, tá? Porque assim, a concorrência é global, tá? Você está concorrendo com todos os países. E muito provavelmente a sua empresa não é a melhor empresa do mundo. Então você vai trabalhar num lugar que não vai conseguir ter a maior produtividade, os maiores clientes, e ele vai quebrar. E você vai perder seu emprego e você vai tentar achar outro emprego e vão continuar quebrando. É muito provável que isso aconteça. E então, assim, pense no longo prazo, né? Qual o seu propósito para a vida. Porque se você é uma pessoa que faz uma coisa muito boa, você é um compositor de música, aí chega um Suno que faz músicas tão boas, rápido e barato, aí você vai pensar, puxa, eu quero continuar trabalhando com isso, eu posso usar essa tecnologia, porque a pessoa vai sentir um sentimento de inutilidade muito grande. Então, assim,
Esse vídeo é sobre a necessidade da gente lidar com sentimentos desagradáveis. É como eu falei assim, eu estou sendo mensageiro de uma notícia ruim, mas não é pra gente desanimar. Porque se você agir como um avestruz e colocar a cabeça embaixo da terra, vai ser pior, tá? Porque como isso não é linear, é exponencial, se você escolher ser apático ou negacionista, quando você tentar tomar ação, vai ser tarde demais, tá? É como eu dei o exemplo da tempestade. Por isso que quanto mais cedo você agir, melhor. Agora seria o momento de vender um curso, né? Eu tenho a solução para os seus problemas, mas eu não tenho a solução para os problemas de vocês, tá? Se eu soubesse da solução, eu contaria para vocês. Porque a solução, ela deveria vir do governo, tá? De renda básica universal, de impostos para IA e de uma conscientização. Mas os governantes, eles não acordaram para isso. Eles são apáticos, são negacionistas. Eles são muito devagar e a gente precisa agir rápido, tá? Isso daqui é uma corrida. Tanto que todo mundo achava, né, que os Estados Unidos ia ganhar e a China ganhou. A China ganhou a corrida de IA. Quem não reconhece isso tá por fora, né? Porque eles têm os chips, eles têm as cabeças, os doutores, pós-doutores, têm os melhores modelos. E é isso. Então eu convido a todos que estão interessados na busca pela verdade, né? Para que façam um esforço a mais. Sei que o mundo tem exigido muito, depois da pandemia principalmente, né? Mas infelizmente tudo vai ruir, né? Tudo é estrutura antiga. E isso é só o fim de uma era, né? Mas vai surgir uma outra era e nós vamos descobrir o que que é o ser humano com abundância, né? Porque por muito tempo o ser humano conviveu com escassez, lutando contra doenças. E aí nós vamos, por exemplo, chegar numa sociedade. O que que é uma sociedade onde o ser humano não tem câncer, né? Onde não tem ataque cardíaco, onde traumas são curados, né? Onde existe mais igualdade, porque a IA vai preencher a diferença de QI entre as pessoas. A IA vai ser como uma muleta, né, para muitas pessoas. Então, vocês entendem que é um mundo novo, né? É igual o carro, por exemplo. Se você andava, quem não podia andar ficava imóvel. Mas com um carro, essa pessoa pode ir para outras cidades, assim, né? Não tem que ser carregado nas costas, né? E, bom, já existia charrete antes, né? Mas enfim, já falei bastante, né? Mas como eu falei, eu estou disposto a rebater todos os argumentos dos negacionistas. Podem trazer qualquer argumento aí, que eu vou fazer um vídeo rebatendo. E realmente dá um shame on you, né? Shame on you, vergonha para os negacionistas. Porque, assim, muitos deles são pessoas que têm conhecimento, né? Eles estão muito acima do 1 bilhão de pessoas que passa fome na sociedade, que não entendem direito como o mundo funciona. Eles poderiam estar ajudando mais, né? As pessoas que sabem poderiam estar participando, porque como eu falei assim, é uma coisa que não tem como parar, né? Não, é imparável. E realmente essa apatia social é muito triste, né? Eu vi um vídeo de uma mulher no Instagram assim, ela falou assim: "Ah, eu perdi um avião por causa de um erro da empresa e ninguém me ajudou". Até debocharam, olharam com deboche pra ela. Falou assim: então tinha uma cidade inteira esperando uma palestra minha e eles ficaram sem minha palestra. Aí eu não lembro exatamente as palavras dela, mas ela tava muito triste no sentido assim de que, puxa, que ninguém se importa, né? Em vez do funcionário ter um pouco de empatia, ajudar, tentar arrumar o problema, simplesmente ignoraram ela, né? O famoso fizeram cara de bunda pra ela, né? Tipo, isso é muito triste na sociedade, por quê? Porque quem conhece história sabe que teve na Alemanha nazista, quando acabou a guerra, teve um julgamento, né? Eu não sei, não foi no julgamento de Nuremberg, eu não lembro agora, mas é aquela história que a Hannah Arendt foi cobrir um julgamento de um cara que trabalhava na parte ferroviária do transporte dos prisioneiros judeus, né? Que eles eram levados para os campos de concentrações. E perguntavam para ele se ele nunca tentou parar aquela situação, o que, que ele achava disso. Ele simplesmente respondeu: não, eu só fiz o meu trabalho, né? E aí surgiu aquele termo que a Hannah Arendt cunhou, né? Tipo, a banalidade do mal, né?
Então hoje nós vivemos uma época da banalidade do mal, que as pessoas só querem viajar e ir para restaurante. É ir para academia, maquiagem, restaurante, viagem, videogame e celular, anime, vídeo, computador, né? Parece uma coisa muito estranha, assim, que a sociedade fala assim, não, eu não tô nem aí pra política, eu não tô nem aí pra economia. E às vezes tem pessoas que estão aí, mas aí elas ficam procurando soluções erradas, né? Que nem, tipo, já que estão falando de negacionismo, eu acredito que existe o aquecimento global, sim. Mas eu não acredito no clamor que fizeram, falando assim, em 2020 vai acabar e é reversível. Tanto porque o Sol tem ciclos de 10, de 100 anos e até mais. E os cientistas falam, uns 10 anos, ó, vai ter uma mini era do gelo na Europa, vai esfriar o planeta, por causa do Sol, não por causa dos nossos poluentes. E a gente sabe que a mídia adora deixar a gente com medo, assim, para manipular, que nem a questão que eles falavam do efeito estufa, né? Pesquisem bastante sobre a questão do efeito estufa, que vocês vão ver do que tinha o gás CFC, aí eles arrumaram, tinham feito um gás melhor que não poluía. Aí aquilo dali não tinha patente, alguma coisa. Aí eles fizeram um outro gás que era parecido com o CFC só para poder gás compressor, né, para geladeira, essas coisas assim, só para poder ganhar dinheiro. Então assim, se você para olhar, é muita coisa errada, querem deixar as pessoas com medo e esquecem de coisas boas, tipo, como eu falo, energia atômica para ter energia barata para trazer progresso, porque eu não sei quanto vocês pagam de energia aí, mas provavelmente seja no mínimo uns 20, 30% de um salário mínimo. A energia está muito cara. A gente tem que ter energia barata. A IA vai precisar de mais energia barata para executar, né? Principalmente a IA, que ela é muito gulosa em energia por enquanto, vai se tornar mais eficiente com o tempo. Mas enfim, só para dizer assim que a questão do aquecimento global, ela criou uma geração de fanáticos, né? Que eles são anti-progresso, eles são anti-ciência, porque eles acham que a gente tinha que voltar a viver no meio do mato. Eu tava vendo até esses dias, mandaram no Instagram uma mensagem lá. Um cara fez uma conta, quanto seria para fazer um hambúrguer? Daria tipo uns US$ 1.500 se você fosse criar todas as coisas na mão, né? Então a nossa sociedade, o modelo industrial, ele é bom que ele baixou o custo, né? Então as pessoas têm que ser especializadas, né? Você não é mais um generalista que sabe lidar com a terra, fazer chás de ervas e tudo mais. Você se especializa numa profissão. E como eu falei, agora a gente tem que chegar num ponto e você fala assim, puxa, como que eu vou lidar com os engenheiros, os profissionais qualificados, se a IA deixou eles obsoletos na maior parte dos cargos, né? Então isso é um problema muito. A gente tinha que estar no mundo ideal, assim, isso sendo discutido no Congresso, no STF, todos os dias, até chegar num consenso de como vamos criar uma nova economia, as pessoas. Mas a maior parte dos políticos só querem se reeleger, né? Então eles vão deixar o problema estourar para ir tomar atitude. E vai ser tarde demais. Eu espero que um dia algum historiador resgate esse vídeo meu e fale assim, ó, o Everaldo Visão em 2025 e ninguém deu atenção, teve 20 views, né? E então é isso assim, eu tô dando uma vantagem estratégica para vocês, né? Tô falando assim para vocês, não acreditem nos negacionistas, eles estão vendendo um conforto que vai custar caro para vocês. É melhor você tem que sentir um incômodo. Fala assim, eu tô incomodado, essa situação é ruim, eu posso perder meu emprego, eu posso perder meu valor social. E quando você sentir o incômodo para você tomar a atitude certa, né? Que é você estudar, se adaptar. Que esse é o grande poder do ser humano, é a adaptação, tá? Então sintam um incômodo, sintam-se incomodados, sintam-se obsoletos, sabe? Pense assim, tudo que eu faço, uma IA pode fazer melhor. Mas quase tudo, né? E aí você pensa assim, não, mas eu vou ter amor pela vida e eu vou procurar me adaptar e nem que seja que o meu trabalho seja tirar o barro do pé da IA, né? Mas também é mais inteligente que a gente construa uma sociedade onde que isso traga abundância para nós, né? Para todos nós. Então é isso assim, cuidado com os negacionistas de IA, questionem eles, quais são as razões profundas dele, por que eles estão negando a IA, por que eles estão espalhando essa mentira, né? Que é quando você tem a informação certa de que algo está acontecendo, de que aquela tendência
é real, quem diz o contrário, os robôs brigando aqui, quem diz o contrário está mentindo, tá? Então, assim, eles co- cooptam pessoas para serem peões e para a agenda pessoal deles. Então, assim, qual que é a agenda pessoal do negacionista de IA? Por que que ele está negando a verdade? Ele está te privando da informação, ele não está te avisando do perigo. O que ele quer com isso, tá? É muito importante que vocês reflitam nisso, como eu estou dizendo aqui, o que eu quero com isso. Eu não tô aqui vendendo um curso, uma salvação milagrosa, eu não tenho nem dinheiro para comprar um robô desse. O que eu estou dizendo para vocês é que isso daqui é uma situação sem precedentes, não é igual muitas pessoas falam, que quando surgiu os carros, as pessoas que dirigiam as carruagens, elas começaram a dirigir os carros. Não. É, aqui é diferente, tá? O nível de mudança é rápido demais, é intenso demais, não tem paralelo. Não aceitem argumentos ruins, pensem por si próprios, tá? Não, não, não vale a pena você ser pego numa tempestade, tá? Muito obrigado, uma ótima semana. Igual um amigo meu falou um dia, falou assim, Verão, você mandou um áudio de umas coisas pesadas agora nesse dia, depois falou assim, ô, bom final de semana. Mas é isso, a gente tem que ser zen, né? Cultivem a cultura zen, relaxem, não adianta se preocupar, você tem que aceitar o fato é ruim, mas a emoção que você precisa ter depois do choque que você tem ela tem que ser boa. Fala assim, ó, que legal, agora tem uma IA bacana que pode me ensinar as coisas, fazer as coisas por mim. Não preciso mais arrumar a cama, IA arruma a cama pra mim, né? Então, é isso daí. Cuidado com os negacionistas, tá? Um abraço.